Entretanto, o que envolve mesmo a questão desse sacerdócio de Melquisedeque diz respeito à salvação. A salvação do homem diz respeito ao projeto de Deus para a salvação do homem criado e então, consequentemente, e lógico, do homem caído. Porque uma vez que Deus criou Adão, e o próprio nome Adão significa humanidade, uma vez que esse homem caiu, lá no próprio Éden, ou pelo menos conforme Moisés registra, ocorre que já tem uma promessa ali. É feita uma promessa, tão logo este Adão cai, que Deus haveria de prover um descendente da mulher para então trazer salvação para o homem. Então, a primeira vez que a Bíblia registra a ideia de salvação, que se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já traz uma ideia de salvação para toda a humanidade e não para um grupo pequeno e exclusivo de homens recortados e situados num dado tempo e num dado lugar. Eu sei que essa questão da salvação da humanidade, isso gera uma certa complexidade na cabeça de todos nós, né? Não é só na de vocês, não, é de todos nós. Isso porque nós vimos de uma cultura em que se pregou por anos a fio que somente um pequeno grupo de pessoas, isto é, aqueles que satisfizerem este, aquele outro requisito, é que serão salvos. Mas o fato é que a Bíblia, desde Gênesis, a começar da primeira promessa de um Salvador, até o Apocalipse, no final, fala de um plano redentor para toda a humanidade. Lógico, isso não significa necessariamente que a humanidade, em termos absolutos, será salva, né? Até porque a Bíblia faz menção, inclusive, de alguns rebeldes, homens rebeldes na história, que certamente cometeram o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Mas o fato é que há um plano redentor de Deus para toda a humanidade, ainda que esse plano ele tenha várias instâncias, se assim se pode dizer. A igreja, enquanto um grupo seleto de eleitos, e as nações, que é um grupo comum de pessoas, que também alcançarão da parte de Deus salvação, mas que não farão parte da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, ou do Cristo corporativo. Bem, mas isso aí nós vamos estudar em outra ocasião, com mais detalhes, com todos os embasamentos necessários. Hoje eu quero falar acerca desta promessa feita a Abraão, que se encontra aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 13 em diante. Os irmãos devem se recordar que o estudo aos Hebreus ele fala dessa promessa desde lá o capítulo 3.